Agora, só queria abrir um parênteses também, já que a gente começou a falar das duas testemunhas, é muito importante a gente ver onde nós estamos hoje, essas duas testemunhas e qual é a mensagem de Jesus Cristo para a igreja hoje. Primeiro, em Apocalipse 1, ele diz: as coisas que em breve devem acontecer. São recados onde você precisa ficar alerta para aquilo que vai acontecer. Em Apocalipse 3:11, ele fala: venho sem demora. Apocalipse 22, 4 vezes aparece sem demora, no versículo 6, 7, 12 e 20. Ou seja, é um alerta para que essas duas testemunhas vão entrar logo no circuito, falando com que Israel se arrependa, por favor. As pessoas, pela tecnologia que estiverem no mundo, que não forem arrebatadas, é o cristão que estava na igreja não entendeu o evangelho, achou que era, sei lá, um clube, eles vão entender agora a mensagem das duas testemunhas definitivamente, uma vez por todas. Estão subindo umas perguntas, aí eu estou monitorando elas aqui, daqui a pouquinho eu vou passar elas para vocês responderem. Tem pergunta aqui, por exemplo, se o fogo das duas testemunhas é literal, se elas têm alguma coisa que ver com a transfiguração lá no monte. Então vocês já estão sabendo por aí que está tendo essas perguntas, mas podem ficar tranquilos, eu vou lendo, eu vou monitorando as perguntas. Pode falar, pastor Ricardo Souza. Perfeito. Eu acho que nós deixamos uma ponta solta, viu, mestre Ricardo Xará? Eu estava lembrando aqui, falando por que razão surgiu pensando por que surgiu a interpretação alegórica. É bom esclarecermos os nossos participantes aí do painel, da live, que a interpretação alegórica de que os candelabros ou castiçais são a igreja é baseada em Apocalipse, no primeiro capítulo. Quando o mestre Ricardo estava falando sobre o capítulo 1, eu me lembrei que Cristo é aquele que anda no meio dos candelabros. E lá na frente, no final, acho que no último versículo, ele vai dizer que os castiçais ou candelabros são as igrejas. Bom, sim, só para esclarecer, há uma falta de fundamentação histórica veterotestamentária nessa história aí. Porque de onde surgem as duas testemunhas com base bíblica do Antigo Testamento, veterotestamentárias? Exatamente em Zorobabel e Josué. Percebam isso. Porque essas testemunhas, elas vêm imbuídas, elas vêm envoltas no mesmo princípio que Zorobabel e Josué se levantaram, que era o trazer a nação de volta à posse da sua terra, a identidade hebraica. E aí, quando a gente continua lendo, eu tive acho, a oportunidade de ler, se não foi hoje, foi ontem, o texto de Zacarias, capítulo 4, para os irmãos que quiserem acompanhar e ler depois, o texto de Zacarias, no capítulo 4, vai mostrar exatamente isso. E vocês vão ver que lá na frente, lá pelo meio, ali pelos versículos 10, do 10 em diante, o autor vai explicar exatamente, vai colocar essa história das oliveiras e dos castiçais, mostrando que os castiçais fazem uma alusão, uma referência aos líderes de Israel. Percebam isso. Então, essas pontas, gente, fazem parte de um contexto amplo que não pode ser deixado de lado. Eu não vejo uma referência que de melhor conexão bíblica para entendermos o papel relevante dessas duas testemunhas no contexto da tribulação do que o exemplo estabelecido pelo profeta Zacarias lá, falando de Zorobabel e falando de Josué, que é exatamente o tempo de conexão com o templo, com aquele período do templo. Então, gente, não dá para deixar essa ponta solta, senão o pessoal vai achar que só porque Jesus diz que os castiçais são as igrejas, então essa testemunha
Mas veja, o texto diz que são 2 oliveiras e 2 castiçais. Ó, 2 oliveiras. Oliveira produz azeitona. Azeitona produz azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo. E o candelabro, para que ele possa iluminar, ele precisa ser cheio de azeite. Então essas testemunhas, elas trazem um papel, vêm na autoridade, no poder do Espírito de Deus, absoluto, aptos a uma mensagem de pregação, uma mensagem de profecia, e aptos a operar sinais maravilhosíssimos, como, por exemplo, da sua boca sair fogo. Note que o texto não nos dá sinal de que é uma símile. Ele não diz que saía algo da boca como de fogo. Ele diz que literalmente essas testemunhas têm poder. Que poder é esse? É o poder de dar ordem. Perfeito. Como Deus. É o poder de ordenar. Ora, quando Elias, lá na questão do Monte Carmelo, ele ora aos céus e desce fogo dos céus, o que Elias usou? A palavra, né? A autoridade, a palavra. Para clamar, exatamente. Então, isso me chamou muita atenção, gente. Só para deixar claro esse ponto aí, agora vocês... Perfeito. Coloquem essas argumentações... Perfeito. Essas argumentações que vocês estão trazendo é muito importante, inclusive para o pessoal que está em casa, porque isso vai ajudar o povo a interpretar não só as 2 testemunhas hoje, mas a Bíblia como um todo, o Apocalipse especialmente, que é o nosso tema de sextas-feiras, é Apocalipse. Porque, gente, que está em casa, o que os Ricardos estão falando aqui é o seguinte: não existe interpretar a Bíblia sem se atentar para os seus elementos históricos, para a sua fundamentação. Qual é a maneira que essas 2 testemunhas aparecem no profeta Zacarias? Esses elementos históricos, é assim que se interpreta a Bíblia, e não com achismos. O pano de saco, o episódio de então sair fogo da boca, o pastor Ricardo Souza acabou de falar, é do mesmo jeito, e aqui a gente já está respondendo uma das perguntas que foi até da Thaís. Lá o Elias, os soldados vieram prender Elias. E aí disseram, homem de Deus, o rei mandou te prender, estou aqui com os meus 50. Elias continuou na boa, porque ele é uma testemunha de Deus, e ele diz, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Pum! Caiu fogo, então saiu fogo da boca do profeta, no sentido, como disse o pastor Ricardo Souza, porque ele tem autoridade para invocar esse fogo, né? Isso é tão interessante, tem tanta correlação, que aqueles 2 filhos do trovão lá andando atrás de Jesus, quando a cidade não quis receber Jesus, eles, mestre, o senhor quer que nós oremos agora e Deus mande raio do céu e queima todo mundo? Eles não tiraram isso de trás da orelha. E aí, quando eu estou fazendo esse parênteses aqui para devolver a vocês, é chamar a atenção do povo que está em casa, que é assim que a gente interpreta a Bíblia. A Bíblia pela Bíblia. Existe, onde que a gente chama aí na hermenêutica de lei da primeira menção, né? Onde isso já apareceu na Bíblia antes? Onde que apareceu? Sob qual contexto que apareceu? Então o elemento do pano de saco, o próprio fogo descer do céu, o fato de que não permite o uso de símile, conforme o pastor Ricardo Souza já falou, são 2 testemunhas a serem mortas. Então, de imediato, se vocês 2 concordam, ou concordarem, a gente já pode excluir mesmo, claro que nós podemos voltar a falar em alguns momentos na live, mas dá para excluir absolutamente esse simbolismo de achar que as 2 testemunhas são Israel e igreja. Não tem base histórica, não tem base textual, que já seria o mais importante, né? A base textual. Porque são 2 homens, eles têm poder como tinham Moisés, como tinha Elias, que alguém já levantou aqui a pergunta. Falou assim, mas eles fazem os mesmos sinais de Moisés e Elias e tal, então tem que ver com o monte da transfiguração. Então eles têm poder de fazer sinais que 2 testemunhas literalmente fizeram. Então não existe base textual nenhuma para acreditar que é Israel e igreja. Inclusive alguém até comentou que eu ouvi alguém falar hoje que é Israel e igreja. Nós lá no grupo também apareceu isso, né? Nós vimos lá. Então, assim, gente, não tem base nenhuma. Agora, por que isso acontece? Porque no afã, às vezes, isso pode acontecer com todo mundo, né? Pode acontecer com nós 3 aqui também, isso é lógico. Mas, às vezes, a pessoa, no afã de defender a sua linha escatológica, ela força o texto a dizer coisa que o texto não disse. E aí mora um grande perigo. Por isso que eu estou sempre falando aqui que a minha tônica, por exemplo,
O que dizem, quando alguém me pergunta qualquer coisa, eu falo assim, não, o que dizem as escrituras? Porque se nós começarmos a forçar o texto a dizer coisa que ele não diz, que é igual o que o pastor Ricardo Souza falou agora há pouco, tem coisas que vão ser do campo da teoria. Aí eu faço questão de falar mesmo. Falo assim, ó, gente, aqui é uma conjectura, aqui é uma teoria, aqui é uma suposição, porque o texto parece sugerir que... E é muito melhor que sejamos sinceros nesse sentido do que dizer para o povo, é a igreja, é Israel, ou é isso, ou é aquilo, quando o texto não falou aquilo.